Olá pessoal, meu nome é Carlos Lourenço, professor de Ciências Humanas. Hoje teremos aula de Geografia e o nosso assunto será cartografia, projeções cartográficas. Não tem como pensar em cartografia e projeções cartográficas se não falarmos de mapas. E o que são mapas? São representações cartográficas planas. Na última aula estudamos os 3 tipos de mapas: político, físico e temático. Agora, o que são projeções? O que são projeções cartográficas? É a técnica ou método para projetar a Terra, para projetar a geóide. A geóide é uma característica particular da Terra: achatamento sobre os polos e abaulamento na região central, equatorial. Se a gente fala que a projeção cartográfica projeta a Terra, para ser bem mais precisa, ela vai estudar, ela vai analisar partes da Terra. Ok? Até aí? Aí vem a outra pergunta da garotada: Carlos, em pleno século XXI, para que eu vou utilizar mapa? Para que eu vou estudar a utilização de mapa, de projeção? Eu tenho tudo no celular, tenho tudo na minha mão. Mas a necessidade de estudar, de se criar mapas e projeções, vem do século XV e XVI, com as grandes navegações, com a expansão marítima. Daí surge o ser iluminado, o holandês Gerard Kremer, conhecido como Mercator. Ele desenvolve a projeção cilíndrica. Daqui a pouco a gente explica com calma. Ele é um gênio. Vamos lá, pessoal. Temos tipos de projeções. Esses tipos de projeções, ao pé da letra já se explica. O que é uma projeção do tipo conforme? É aquela que é fiel ao formato, conforme. Ela é fiel ao formato, mas automaticamente a gente sabe que ela deforma as áreas, deforma o tamanho. E quando a gente fala de projeção equivalente, equivalente quer dizer que ela equivale às áreas, ao tamanho, mas portanto deforma as formas. Deforma as formas, ao contrário da conforme. E por último, a gente terá o tipo de projeção conhecida como afilática. Essa afilática é a junção da projeção conforme com a projeção equivalente. A projeção conforme, como analisamos aqui, é fiel ao formato, portanto deforma as áreas, o tamanho. A projeção equivalente, ela equivale às áreas, o tamanho, e deforma as formas. E a afilática é a junção das duas. Ok? Eu botei uma observação aqui que vejo a necessidade de explicar. Só existem 3 tipos de projeções? Não. Existem mais de 200 tipos de projeções. Só que a gente utiliza esses tipos de projeções com algumas técnicas, utilizando a forma cilíndrica, cônica e azimutal. Vamos seguir na imagem. Pessoal, em todas as projeções cartográficas há deformação, há distorção. Não tem como uma projeção cartográfica existir sem deformação, sem distorção. Não podemos esquecer isso. Vamos para a projeção cilíndrica. Daí o ser iluminado, Mercator. Ele cria a projeção cilíndrica de uma forma muito rudimentar, em uma esfera criada por ele através de parafina, vela, só que dentro ela era oca. Então ele vai criar uma esfera de parafina, de vela, oca, e dentro ele lança um feixe de luz. E de que forma vai surgir a projeção cilíndrica? É quando ele pega um pedaço de papel, envolve o globo, e esse feixe de luz que está dentro do globo oco vai emitir imagens. Esse papel que está envolto do globo, ele começa a decalcar o que ele consegue observar dos continentes. Daí a projeção cilíndrica. Um gênio da época. Só que também temos que observar que a projeção cilíndrica, ela é retangular, como estamos observando aqui. Falo que ela é retangular porque a gente vai ter paralelos em linhas retas e meridianos em linhas retas, formando ângulos retos. Essa projeção foi criada para abranger a análise minuciosa das baixas latitudes.
Mas só existe a projeção cilíndrica do Mercator? Não. A projeção cilíndrica do Mercator, ela é conforme. Como falamos, ela representa de uma forma fiel a forma, portanto distorce os tamanhos, as áreas. Nessa projeção, ela vai observar quanto maior for a latitude, maior a deformação. Na projeção cilíndrica de Mercator, temos que classificar ela como eurocentrista, porque a Europa é o centro da Terra. A gente também fala que ela é nortista. Mas existe mais uma projeção cilíndrica muito utilizada. É a projeção cilíndrica de Peters. O que destaca a projeção cilíndrica de Peters? Ela é diferente da de Mercator por primeiro motivo. Ela é equivalente. Ela tem equivalência, equivale o tamanho, as distâncias, os continentes, só que, portanto, deforma as formas dele. E ele abrange, ele dá ênfase aí na representação aos terceiros mundos, ou ainda assim terceiro mundo, designação utilizada durante a Guerra Fria, no pós-Guerra Fria. Ele enaltece a África, os países do hemisfério sul, chamados sulistas, terceiro mundo. Ok? Até aí, Mercator, Peters. Os dois são cilíndricos, só que Mercator é projeção conforme e Peters equivalente. Mercator é eurocentrista, Peters é terceiro mundista, ou ainda assim sulista, enaltecendo a África. Ok, pessoal? Característica da projeção cilíndrica: retangular, paralelos e meridianos em linhas retas, se cruzam e formam ângulos retos. Vamos para a próxima. Projeção cônica, como o nome já diz, cônica. Ela abrange os dois, ela projeta os dois hemisférios, sendo observado para se ter uma maior análise, um por vez. Hemisfério significa metade. A metade acima do Equador norte, boreal, setentrional. A metade abaixo do Equador, como falamos, austral meridional, sul. Vai ser estudada uma por vez, para se ter uma análise mais apropriada da área. E o que marca essa projeção cônica? Marca que os paralelos são em semicírculos. Observa aqui, ó. Os paralelos são em semicírculos. E os meridianos se abrem no sistema radial. Vamos lá. Os meridianos se abrem em um sistema radial incompleto. E os paralelos em semicírculos. Ok até aí, pessoal? Essa projeção foi criada para abranger as médias latitudes. Não podemos esquecer isso. Ok? Vamos agora para a projeção azimutal, também conhecida como equidistante. Projeção azimutal, projeção equidistante. Mais uma vez, a gente tem que observar que nessa projeção aqui, a gente só vai ter a abrangência, a observação mais precisa da porção norte, do extremo boreal e do extremo austral. Observem que aqui a gente vai ter círculos completos em um sistema radial. Ok, pessoal? Vamos lá. A diferença da cônica para a azimutal. Aqui teremos paralelos com semicírculos e teremos meridianos em um sistema radial incompleto. Já na azimutal, teremos círculos completos e o sistema radial completo. Ela abrange as altas latitudes, as regiões polares, também conhecida como projeção azimutal, equidistante ou polar, porque abrange as regiões polares. Pessoal, vamos observar uma coisa. É muito importante isso. Temos outras projeções. As projeções de outras pessoas, outros pesquisadores. Pessoal, em todas as projeções cartográficas há deformação, há distorção. Não tem como uma projeção cartográfica existir sem deformação, sem distorção. Não podemos esquecer isso. Vamos para a projeção cilíndrica. Daí o ser iluminado, Mercator. Ele cria a projeção cilíndrica de uma forma muito rudimentar. Em uma esfera criada por ele através de parafina, vela, só que dentro ela era oca. Então ele vai criar uma esfera de parafina, de vela oca, e dentro ele lança um feixe de luz.
E de que forma vai surgir a projeção cilíndrica? É quando ele pega um pedaço de papel, envolve o globo, e esse feixe de luz que está dentro do globo oco vai emitir imagens. Esse papel que está envolto do globo, ele começa a decalcar o que ele consegue observar dos continentes. Daí a projeção cilíndrica. Um gênio da época. Só que também temos que observar que a projeção cilíndrica, ela é retangular, como estamos observando aqui. Falo que ela é retangular porque a gente vai ter paralelos em linhas retas e meridianos em linhas retas, formando ângulos retos. Essa projeção foi criada para abranger a análise minuciosa das baixas latitudes. Mas só existe a projeção cilíndrica do Mercator? Não. A projeção cilíndrica do Mercator, ela é conforme. Como falamos, ela representa de uma forma fiel a forma, portanto distorce os tamanhos, as áreas. Nessa projeção, ela vai observar quanto maior for a latitude, maior a deformação. Na projeção cilíndrica de Mercator, temos que classificar ela como eurocentrista, porque a Europa é o centro da Terra. A gente também fala que ela é nortista. Mas existe mais uma projeção cilíndrica muito utilizada. É a projeção cilíndrica de Peters. O que destaca a projeção cilíndrica de Peters? Ela é diferente da de Mercator por primeiro motivo. Ela é equivalente. Ela tem equivalência, equivale o tamanho, as distâncias, os continentes, só que, portanto, deforma as formas dele. E ele abrange, ele dá ênfase aí na representação aos terceiros mundos, ou ainda assim terceiro mundo, designação utilizada durante a Guerra Fria, no pós-Guerra Fria. Ele enaltece a África, os países do hemisfério sul, chamados sulistas, terceiro mundo. Ok? Até aí, Mercator, Peters. Os dois são cilíndricos, só que Mercator é projeção conforme e Peters é equivalente. Mercator é eurocentrista, Peters é terceiro mundista, ou ainda assim sulista, enaltecendo a África. Ok, pessoal? Característica da projeção cilíndrica: retangular, paralelos e meridianos em linhas retas, se cruzam e formam ângulos retos. Vamos para a próxima. Projeção cônica. Como o nome já diz, cônica. Ela abrange os dois, ela projeta os dois hemisférios, sendo observado para se ter uma maior análise, um por vez. Hemisfério significa metade. A metade acima do Equador norte, boreal, setentrional. A metade abaixo do Equador, como falamos, austral meridional, sul. Vai ser estudada uma por vez, para se ter uma análise mais apropriada da área. E o que marca essa projeção cônica? Marca que os paralelos são em semicírculos. Observa aqui, ó. Os paralelos são em semicírculos. E os meridianos se abrem no sistema radial. Vamos lá. Os meridianos se abrem em um sistema radial incompleto. E os paralelos em semicírculos. Ok até aí, pessoal? Essa projeção foi criada para abranger as médias latitudes. Não podemos esquecer isso. Ok? Vamos agora para a projeção azimutal, também conhecida como equidistante. Projeção azimutal, projeção equidistante. Mais uma vez, a gente tem que observar que nessa projeção aqui, a gente só vai ter abrangência, a observação mais precisa da porção norte, do extremo boreal e do extremo austral. Observem que aqui a gente vai ter círculos completos em um sistema radial. Ok, pessoal? Vamos lá. A diferença da cônica para a azimutal. Aqui teremos paralelos com semicírculos e teremos meridianos em um sistema radial incompleto. Já na azimutal, teremos círculos completos e o sistema radial completo. Ela abrange as altas latitudes, as regiões polares, também conhecida como projeção azimutal, equidistante ou polar.
porque abrange as regiões polares. Pessoal, vamos observar uma coisa. É muito importante isso. Temos outras projeções. As projeções de outras pessoas, outros pesquisadores. Vai aparecer agora na imagem e vamos explicar. Pessoal, como falamos, existem mais de 200 projeções cartográficas. E dentre tantas, vamos falar também sobre a projeção de Moe, Wyckoff, Good, Hobson e Russell. Vamos observar a imagem. A projeção de Moe, Wyckoff, a gente vai ter uma projeção onde os paralelos são retos e os meridianos são curvos. O globo é um projeto de elipsoide, ou ainda assim um projeto elíptico, com os polos mais achatados e as zonas centrais mais exatas. Vamos lá com calma fazer o resumo. Essa imagem aí vai transferir para vocês um projeto em elipse, paralelos retos e meridianos curvos. Já a projeção de Good, nessa projeção a gente vai ter uma projeção descontínua. O que é isso, uma projeção descontínua? É aquela que tenta eliminar as áreas oceânicas. Ele quer aproveitar apenas as partes sólidas, os continentes, os blocos de terras emersas, eliminando as massas líquidas, os oceanos. Já para a projeção de Hobson, vamos observar uma projeção cilíndrica e afilática. O que é uma projeção cilíndrica afilática? É aquela em que os meridianos estão em linhas curvas, em elipses, e os paralelos estão em linhas retas. Vamos com calma, pessoal. A projeção de Hobson é uma projeção cilíndrica e afilática, pois os meridianos estão em linhas curvas, estão observando, e as elipses, junto com os paralelos, estão em linhas retas. Vamos agora para a projeção de Russell. Essa projeção é uma projeção equivalente. Quando eu falo de projeção equivalente, é aquela que equivale ao tamanho, à distância e deforma as formas. Essa projeção de Russell, ela abrange uma forma de elipsoide. E quando eu falo de elipsoide, logo eu me refiro a geóide. E o que é geóide, pessoal? Característica particular da Terra: achatamento sobre os polos e abaulamento na região central, equatorial. Pessoal, fechamos aqui projeções cartográficas. Espero que não tenha nenhuma dúvida. Se tiver alguma dúvida, chama no Instagram, chama no direct, chama no zap, a gente tira essa dúvida. Foi um prazer, mas vamos à questão. Aqui a gente vai ter um texto: a controvérsia de Peters. O chamado planisfério de Peters foi apresentado em 1973 como uma grande novidade e tornou-se mundialmente conhecido 10 anos depois, com a publicação de um livro no qual Peters a sustentava com base em argumentos políticos sobre a luta pela igualdade entre os povos. Esses argumentos causaram pouco impacto entre os cartógrafos, que insistiram no fato de que não existe uma projeção mais verdadeira, apenas projeções úteis para diferentes finalidades. Vamos à pergunta. Considerando o texto acima, é possível concluir que não há como produzir uma projeção cartográfica que não possua distorções. No entanto, conforme os tipos de alterações realizadas, essas projeções são classificadas em 3 tipos diferentes. Correlacione a primeira coluna, que representa esses tipos, com as suas características. E, por fim, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. Aí aqui a gente tem a coluna 1. O item 1, projeções equivalentes. O item 2, projeções conformes. O item 3, projeções afiláticas. E na coluna 2, a alternativa A diz: distorcem as formas e as áreas das regiões dos mapas. A alternativa B: mantém as formas e distorcem as áreas dos continentes. E a alternativa C: mantém as áreas e distorcem as formas dos continentes. A pergunta: o que a gente vai marcar? A alternativa que apresenta a correta enumeração da coluna com base na primeira é a alternativa A, diz que fica 1, 2 e 3, a sequência, de acordo com a primeira coluna. A alternativa B, 2, 3 e 1. A alternativa C, 1, 3 e 2. A alternativa D,
3, 2 e 1. E a alternativa é 3, 1 e 2. Pessoal, falamos aqui o quê? Existem três tipos de projeções cartográficas: conforme, equivalente e afilática. Então vamos lá, de acordo com a coluna 1. Primeiro, item 1 da coluna 1, projeções equivalentes. Projeções equivalentes. O que é uma projeção equivalente? É aquela que equivale o tamanho à distância e distorce as formas. Equivale o tamanho à distância e deforma as formas. Então, a primeira, de acordo com a coluna, vai ficar o quê? Alternativa A: distorcem as formas e as áreas das regiões dos mapas. Certo ou errado? Vamos lá, certo ou errado? O item 2 fala projeções conformes. O que são projeções conformes? É aquela que representa de uma forma fiel as formas e distorcem os tamanhos, as distâncias. E o item 3, projeções afiláticas, que é a junção da projeção conforme e equivalente. Então, na sequência aqui, como ele pede, a alternativa que apresenta a correta enumeração da coluna com base na primeira coluna, a alternativa correta é a alternativa D. Por que a alternativa D é a correta? Por que a alternativa D é a correta? Analisa comigo, por favor. A alternativa D diz que a sequência é 3, 2 e 1. 3, 2 e 1 quer dizer que distorce as áreas e as formas das regiões dos mapas. Projeção afilática. Alternativa B: mantém as formas e distorcem as áreas dos continentes. Mantém as formas conformes. E alternativa C: mantém as áreas e distorcem as formas. Projeções equivalentes. Pessoal, foi um prazer. Qualquer dúvida, mais uma vez falo a vocês, chama no direct, chama no zap. Fiquem em paz, fiquem em casa. Um abraço.